Olá, tudo bem com você? Mais uma semana, né? Estamos aqui esse dia está ventando bastante, acho que vai chegar uma chuva por aí, mas vamos lá. A célula hoje é Cidadania do Reino. E você se considera uma cidadã do reino? Já parou para pensar? Nós somos cidadãos do Brasil, não é verdade? E como cidadãos brasileiros, nós temos nossos deveres, os nossos direitos. Mas e como cidadãos do reino? Como será que é isso? Será que é só ser cidadão do reino? Será que não tem algo mais? Será que não tem que nascer? Será que tem que viver nesse reino? Como será que é? Então é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje, né? Esse estudo. E para começar, vamos estar orando nesse momento, né? Pedindo que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, que Ele nos dê o espírito de revelação e sabedoria. Então feche os teus olhos aí onde você está, que eu vou estar orando pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, porque hoje as suas misericórdias se renovaram sobre nós e por isso nós podemos estar respirando, por isso nós temos mais esse dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos a diferença, Pai, de sermos diferentes, de aprendermos com a Tua Palavra. Uma oportunidade, Deus, de sermos fiéis ao Senhor, novas oportunidades, e hoje essas oportunidades estão disponíveis para nós, Pai. Eu peço que o Senhor esteja falando conosco através da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. O Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá, então vamos lá. Eu vou estar lendo, né, Mateus 5, do 1 ao 12, falando sobre as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, que a maioria das pessoas conhecem assim. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Eu vou mesclar a palavra no decorrer da introdução, para que você possa, para que a gente possa entender e compreender um pouquinho mais, né? Então aqui está falando, né, que Jesus ele inicia o Sermão do Monte apresentando as características daqueles que ele está procurando para povoar o seu reino. Tá? Então Jesus ele começa esse sermão desse jeito, né, falando as características daqueles que são chamados para povoarem o reino dele. E daí, né, ele vai falando algumas características que eu vou estar lendo, né, aqui para nós. É o Sermão do Monte, eu vou estar lendo alguns versículos para que a gente possa, vou estar mesclando. Então aqui diz: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então esta é uma das características. Pobre de espírito. E logo em seguida tem uma bênção, né? Porque deles é o reino dos céus. Depois no versículo 4, né, diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, mais uma característica: os que choram, e mais uma bênção: serão consolados. Tá? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Os humildes, a bênção, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma característica: fome e sede de justiça.
e serão fartos, serão saciados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais um, misericordioso, né? Mais uma característica do cidadão do reino, misericordioso, e receberá misericórdia. É mais uma bênção. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais um, né? Mais uma característica, limpos de coração, mais uma bênção, verá a Deus, tá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificadores, aqueles que fazem paz, né? Aqueles que pacificam, tá? E qual é a bênção? Serão chamados filhos de Deus, né? Então, aqueles que são cidadãos dos céus, eles são pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, sofrem perseguição por causa da justiça, né? Eles vão ser o quê? Deles é o reino dos céus, tá? Então, mais uma característica. Aí o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque por minha causa, tá? Então, aqueles que forem insultados, perseguidos e sofrerem e mentindo, né? Mentindo contra, né? Aqueles que são perseguidos, aqueles que falam mal, né? Disserem mal contra você, por causa de Jesus, são bem-aventurados também, tá? Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, tá? Então é uma palavra maravilhosa, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurado é felizes, mais que felizes, tá? Então, é bem-aventurado, né? O que chora, é bem-aventurado o pobre de espírito, e todos eles têm uma bênção, né? Tem uma bênção, tem a bem-aventurança e tem a bênção que traz consigo essa bem-aventurança, né? Então, os cidadãos do reino, eles são bem-aventurados, e todos esses que são pacificadores, todos esses que nós lemos aqui, que são perseguidos por amor de Deus, né? Todos esses são cidadãos do reino, né? Então, você se considera um cidadão do reino? De tudo isso que eu li, né, nesses versículos, você se considera? Você é pacificadora? Você é pobre de espírito? Você chora? Você sofre por amor a Jesus? Você tem fome e sede de justiça? Tá? Então, para pensar. Hoje é uma célula para a gente estar pensando, tá? Então, para nós vivermos como cidadão do reino, o que é preciso para que nós possamos viver como cidadãos do reino, tá? A primeira coisa, nascer de novo, tá? Nascer de novo, isso é preciso para que você seja um cidadão, uma cidadã do reino. E no reino de Deus, não se entra de qualquer jeito. Então, não vai simplesmente entrando, tá? Não vai simplesmente entrando naquele reino. Não entra de qualquer jeito. Jesus disse a Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, tá? Então, eu vou estar lendo para você lá em João 3:3. João 3:3, para que não resta dúvida, né? Não fique nenhuma dúvida. João 3:3 diz assim, ó: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus estava conversando com Nicodemos e Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo.
Aí Nicodemos fala para ele, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente, sendo eu já velho? Então, não é nós voltando ao ventre da nossa mãe, mas somos nós voltando ao ventre de Deus, voltando à origem de Deus, né? Nós voltando à nossa origem, tá? E lá, e aqui daí fala, né, que não pode o quê? Não pode ver o reino de Deus, tá? E depois no versículo 5 diz assim, ó: arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não pode ver e não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então não entra de qualquer jeito no reino de Deus, mas é necessário nascer de novo. E é necessário, né, nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito, tá? Não é voltar novamente à barriga da mamãe, mas é voltar à origem, né? Voltar a Deus, né? Nós somos cidadãos do reino, nós estamos nessa terra só de passagem, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então nós temos um reino, nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá, o reino de Deus, tá? Mas para fazermos parte desse reino, a gente precisa nascer de novo, tá? Então aqui diz, né, que nós entendemos então que a porta de entrada para o reino de Deus é através do novo nascimento, tá? É nós nascermos novamente, é ser gerado novamente em Cristo. Você já nasceu de novo? Porque é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário voltar à origem, não voltar à barriga da mamãe, mas voltar à origem, voltar a Deus, tá? Para nós, para a gente poder, para nós vivermos, né? Para nós podermos viver como cidadãos do reino, nós precisamos também viver como cidadão do reino, tá? Viver como cidadão do reino. E Jesus, né? Jesus, ele é muito claro quando ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, tá? Então esse texto está lá em Mateus 7:21, se você quiser conferir, Mateus 7:21, você confere essa passagem. Então o cidadão do reino, ele não vive só de palavras, tá? Mas sim de atitudes, tá? Em concordância, né? Em obediência, né? Ao governo de Deus, tá? Jesus falou, né? Em verdade, você me chama Senhor, mas eu sou Senhor quando eu sou Senhor daqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, tá? Então o cidadão do reino, ele não só vive de palavras, ele não fica só nas palavras, mas ele tem atitudes que vão de acordo com os princípios do reino, tá? Aquele que vive como cidadão do reino, ele também abandona o pecado. Ele não vive na prática do pecado, mas ele abandona o pecado e ele vive os princípios do reino. E como cidadãos do reino de Deus, tá? Os nossos valores mudam, tá? Porque os valores, quando nós lemos as bem-aventuranças, a gente vê que os valores se contrapõem, né? Os valores são os opostos daquilo que Deus, aquilo que Jesus falou ali no Sermão do Monte. A gente vê que os valores do mundo são diferentes, eles se contrapõem, eles são opostos, tá? Então, para nós vivermos como cidadãos do reino, nós vamos bater de frente
nós vamos bater de frente com os valores do mundo, porque os valores do mundo são diferentes. Aquilo que é pregado no mundo hoje é diferente daquilo que Jesus pregou, né? E ainda prega, né? Porque ele foi, ele é e ele será, né? E a palavra de Deus, ela é eterna, né? Tudo pode passar, tudo vai passar na nossa vida, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre, tá? E Paulo também, ele diz, né? Paulo, ele fala na palavra dele, né? Ele fala assim, ó: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso tá lá em Gálatas 2:20, tá? Então, viver como cidadão do reino é viver segundo a vontade de Deus. Então, Paulo já falou isso, ó: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E o viver que agora vivo para a glória de Deus, tá? Então, viver como cidadãos do reino, nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra e os princípios de Deus, né? E que muitas vezes são diferentes, os valores são completamente diferentes, os valores do mundo são diferentes. E a gente tem visto muito bem, né, essa questão de valores. As coisas mudaram, tá? Aquilo que era um valor ontem já não é um valor hoje. Os animais estão tomando os lugares das crianças, tá? Então, muitas coisas estão mudando. Isso são valores que estão sendo mudados e são os valores que têm sido pregados no mundo, tá? Outra coisa, viver para o reino de Deus, tá? Então, o cidadão do reino, se você se considera um cidadão do reino, você já nasceu de novo, você vive de acordo com o reino e você também vive para o reino de Deus, tá? Mas como é viver para o reino de Deus? Então, aqui tá falando que não tem como viver para o reino de Deus sem que primeiro priorizamos a existência, né? A sua existência, tá? Mateus 6,33, né? Mateus 6,33, eu vou estar lendo para você. Mateus 6,33. O que diz Mateus 6,33? É um texto conhecido nosso, mas eu vou estar lendo só para você memorizar aí. Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, é nós priorizarmos a sua existência, né? E sem que nós o colocamos em primeiro lugar de nossas vidas. Então, não tem como a gente viver para o reino de Deus se nós não priorizarmos, né, a Deus, Ele não vier em primeiro lugar na nossa vida, ou seja, a nossa existência ocorre em função dele, tá? Então, nós precisamos viver em função dele, tá? E o apóstolo Paulo também diz, né, que mesmo as mais simples, né, e cotidiana expressão da nossa vida, o que é? Comer e beber, né? Então, Paulo, ele diz, né, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus, tá? E isso está lá em 1 Coríntios 10:31. Então, quer coisa mais simples do que comer e beber? Mas é tudo, né? Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, se você está comendo, se você tá bebendo, faça para a glória de Deus, tá? E Pedro também, né? Pedro, ele vai nessa mesma direção. Pedro diz assim, ó: para que em tudo Deus seja glorificado, tá? Para que tudo, né? Então, tudo é tudo. Tudo que você faz glorifica a Deus. Tudo que você tem feito é para a glória de Deus, tá? Isso está lá em 1 Pedro 4:11. Então, tudo é tudo, né? Será que eu
naquele tudo que eu tenho feito, é de acordo com a vontade de Deus? Será que tudo aquilo que eu tenho feito agrada a Deus? Né? Será que tudo aquilo que eu tenho feito, trabalhado, né, dormido, é para a glória de Deus? Né? Então aqui diz, né, viver para o reino de Deus é viver para Deus, tá? Então, viver para o reino é viver para Deus. Então nós vamos nascer de novo, né? Aquele que nasceu de novo se tornou um cidadão do reino. Aquele que vive como cidadão do reino, né? E aquele que vive para o reino. Esse é o cidadão do reino, tá? Essa é a nossa cidadania, né? A nossa cidadania, tá? Então, a gente não vai entrar no reino de qualquer jeito. Nós precisamos nascer de novo. É o primeiro passo que nós precisamos tomar na nossa vida, é nascer de novo. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, fazer o nosso coração morada do Espírito Santo, nos arrependermos dos nossos pecados, né? Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa, né? Então, nós confessamos para a salvação, tá? Mas nós cremos no nosso coração, então precisa confessar e crer no coração, tá? Para que nós entremos nesse reino, na cidadania celestial, sermos cidadãos do reino de Deus. Então, a cidadania do reino de Deus, ela se obtém quando há o novo nascimento e se mantém com a vivência de acordo com o reino e com o propósito para o reino. Então, se você deseja viver, né, intensamente como cidadão do reino de Deus, levante a sua mão que nós vamos orar, tá? Então, de repente você ainda não nasceu de novo. Então, hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade de fazer parte dessa cidadania, de ser um cidadão do reino, tá? E como cidadãos, nós temos nossos direitos, nós temos os nossos deveres, tá? É o reino de Jesus Cristo, tá? Então, feche os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração, que eu vou estar orando nesse momento. Senhor, eu quero colocar agora essas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos sim, Senhor, fazermos parte dessa cidadania. Queremos sim, Senhor, ser cidadãos do reino, Pai. Senhor, e se tem alguém que ainda não faz parte, que se tem alguém que ainda não se considera cidadão do reino, Pai, eu peço que o Senhor esteja nesse momento, que essa pessoa esteja nesse momento entregando a vida dela para o Senhor, Pai, porque é necessário nascer de novo. Pai, não é nascer da carne, mas é nascer da água e do Espírito, Pai, porque nós sabemos que se nós não nascermos de novo, nós não veremos e nós não entraremos no reino, Pai. E por isso eu te peço, Deus, que o Senhor esteja tocando nesse coração nesse momento. Se essa pessoa ainda não tem essa certeza, essa convicção no seu coração, que o Senhor possa estar colocando no coração dela essa certeza, Deus, que vem do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, e que nós possamos viver como cidadãos, ó Deus, e sermos cidadãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia, Pai, a vivermos essas bem-aventuranças, Deus, a termos essas características de cidadãos, Pai, daqueles que o Senhor nos chama para povoar o reino do Senhor, Pai, que nós tenhamos essas características em nossas vidas, que nós sejamos pacificadores, que nós tenhamos um coração puro, ó Deus, que nós tenhamos fome e sede de justiça, Pai, tudo aquilo que diz na Tua palavra, que essas sejam as nossas características, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, porque tendo essas características, nós seremos mais que felizes, nós seremos bem-aventurados, Pai. Ó Deus, eu oro colocando essas vidas diante do Senhor,
pedindo ao Pai que elas possam mesmo entregar as suas vidas ao Senhor nesse dia, Pai, porque hoje é o dia que o Senhor dá a oportunidade de nascer de novo, Pai. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra abençoada, né? Boa pra gente pensar, né? Se realmente nós somos esses cidadãos, essas cidadãs do reino de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida até qualquer hora, né? Um beijo.